Olá, olá com você, Laurente Avalena. E hoje temos mais um caso bastante incomum, mas exatamente o tipo de caso que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que já é claro pelas primeiras imagens que algo deu errado com as unhas aqui. E uma garota veio ao nosso salão que não sabia o que fazer com as unhas, porque ela não consegue pintá-las e elas crescem de alguma forma irregular para ela. E ela está sempre em busca daquele revestimento mágico que será adequado para ela. E, claro, decidi convidá-la para vir até mim. E já nos deparamos com ela. E a primeira coisa que notei não foram apenas as bolhas e ondas nas unhas, mas também que ela tem uma zona de crescimento muito suave, ou seja, onde está o lunula, ao pressionar com uma vara de laranjeira, tudo cede facilmente, tão facilmente quanto se fosse pele. E note que as próprias lunulas dela são bastante grandes, ou seja, quase metade da unha, mais de um terço, digamos. E aqui eu explico que idealmente a norma é quando a lunula é cerca de 2/3 menor do que ela tem agora. Por exemplo, no dedão já está mais próximo do normal, mas no indicador, no médio, no anelar e até no mindinho ainda não está dentro do normal. Também chamei a atenção dela para o fato de que a cutícula dela parece muito diferente e, claro, pedi para ela mostrar o resto da pele e encontrei essas manifestações nela. Eu tento não usar termos médicos porque, afinal, eu não sou médica, então vamos falar dentro desses limites. Em geral, perguntei se essa garota tinha alguma alergia. Ela disse sim, eu tenho alergia alimentar. Eu estou sempre coçando algo se estou nervosa e ela fica nervosa com bastante regularidade por causa de tudo, por causa do trabalho, por causa de alguns momentos pessoais. Ou seja, na garota é muito, muito sensível. Às vezes, há pequenas dores e secura. Aqui está um desenho incomum na palma da mão, bastante profundo, tão intenso. E eu perguntei se ela tinha algum diagnóstico. Ela disse que de todos os diagnósticos ela tem diabetes. Acho que ela disse que para mim a diabetes é mais uma doença infantil, claro, mais uma doença infantil. Mas se houver médicos aqui, que eles se envolvam na discussão e tragam um pouco de clareza, afinal, sobre os direitos dos trabalhadores da saúde. Eu vou contar tudo isso do meu ponto de vista. E minha tarefa e missão é explicar aos manicures como reagir a tal situação e o que pode ser feito com tal cliente. E eu quero dizer que o mais terrível é que, na verdade, nada pode ser feito com essa cliente. E eu não farei nada com ela em termos iguais. Mas, exceto pelo fato de que vou aparar e lixar as unhas dela, pois estão longas, e isso não é vantajoso para ela nessa situação. E vou continuar a contar. Eu conversei com ela por provavelmente mais de 1 hora, talvez 1 hora e meia, não me lembro exatamente agora, mas durou algum tempo. E eu, claro, perguntei, esclareci, ela fez as unhas, o que ela tentou. No geral, ela tentou fazer coberturas, o que frequentemente era desconfortável durante a manicure. Eram sempre essas ondas que você está vendo agora nas unhas. E ela está em busca da pílula mágica para essa solução. Ela perguntou se talvez a pudra que eu também mostro periodicamente seria adequada para ela. Mas nessa situação, acredito que ela não deve usar nenhum tipo de cobertura, nem gel, nem pó, nem base. Eu nem mesmo a recomendei a usar qualquer tipo de cobertura nesta fase, nem mesmo a cobertura de laca. Porque eu acredito que nesta fase ela está, digamos, em uma fase aguda, em uma situação agravada. Veja, por exemplo, o dedo médio e o indicador, eles estão especialmente marcados por essas listras, ou seja, são marcas de trauma. Também é necessário prestar atenção à condição da pele ao redor da cutícula. Ou seja, vemos um rolo suficientemente volumoso resultando em um que se estende para baixo, esticando a unha. Uma grande lua, uma zona muito suave da lua, portanto, qualquer interação aqui com a sua cutícula, até mesmo, por exemplo, este aqui que está no dedo anônimo e mais ou menos parece melhor. Note que lá ela cresceu, mas aqui não cresceu. E é isso. Qualquer interação pode realmente causar consequências. Vamos dar uma olhada mais de perto. Este é o dedo que está na situação mais triste, na minha opinião. Este é o dedo médio, o segundo dedo. Eles estão todos em diferentes, digamos, estágios. E, claro, essa é uma situação que a perturba. Ela começa a ficar ainda mais nervosa por causa disso. Aqui estão mais perto e as mãos e a pele. Ela, sem dúvida, fica perturbada por isso, que é uma jovem simpática que quer ter unhas bonitas, ou pelo menos bem cuidadas e arrumadas.
Já não é uma questão de cobertura, a questão é simplesmente que as unhas dela se recuperem e se tornem normais, unhas normais. E que elas sejam até mesmo sem cobertura, mas que pelo menos pareçam saudáveis. Então, o que eu recomendei para ela? Naturalmente, eu recomendei que ela não fosse e não tentasse procurar um supermestre, porque até o mestre mais perfeito deixará marcas nela de qualquer maneira. Também, no processo de estudar unhas de acrílico, mostrarei um pouco mais tarde que descobri mais um detalhe. Eu disse que agora não se pode fazer nenhum revestimento. E a primeira coisa a fazer é cuidar da sua saúde, tanto física quanto psicológica. Eu costumo abordar o tema da psicologia, porque sei que está muito ligado ao que temos dentro e ao que temos fora. Existe uma ligação direta absoluta que não está escondida de forma alguma e é necessário trabalhar realmente com isso. E a maioria dos médicos agora, em nosso tempo, concorda com isso. Porque nossa pele é um órgão muito, muito grande que nos cobre completamente. Nossa pele atua como uma barreira protetora contra o mundo exterior. Nossa pele é o que nos conecta com o mundo exterior, portanto, nossa pele está definitivamente ligada à maneira como nos relacionamos com esse mundo exterior. Bem, deixarei as outras discussões para os psicólogos e médicos, é claro. Mas a dica foi entendida, sempre falo sobre isso com o cliente de forma muito suave. Eu mesma consulto um psicólogo e não vejo nada de vergonhoso nisso, todos nos confundimos às vezes. Quanto a um detalhe interessante, aqui na menina, no dedo anônimo, se você olhar de perto, pode ver pontos, o chamado elemento do síndrome de Naparstek. Você também pode achar facilmente informações sobre isso na internet. E essa síndrome, essas protuberâncias de pontos, buracos nas unhas, é um sintoma de danos nas placas ungueais. No entanto, não podemos diagnosticar apenas por causa desses pontos, isso precisa ser feito no consultório de um dermatologista. Mas se a manicure vê isso, então, claro, isso deve ser um sinal de alerta para ela. Porque se o cliente tem psoríase no corpo, psoríase nas unhas, qualquer cobertura pode acabar mal. E no final, o que eu quero dizer? Se um cliente chega com uma condição semelhante, então, claro, não vale a pena aceitar tal cliente. Mas não se deve recusar e dizer vá embora, você está doente, porque em primeiro lugar ela não está doente, isso é o mais importante. E em segundo lugar, é preciso explicar corretamente à pessoa que ela precisa cuidar de sua saúde agora. É necessário definitivamente consultar médicos, definitivamente trabalhar com um dermatologista, entender sua alergia, porque a alergia alimentar, a alergia a, digamos, para não bloquear substâncias que alteram a consciência, líquidos em garrafas de vidro. Espero que todos tenham entendido. Em geral, haverá uma reação a tudo isso. E, claro, o mais importante é entender o seu estado interno. Porque, neste caso, a garota está muito preocupada com tudo. Está constantemente nervosa, onde precisa e onde não precisa. Ela compreende e se responsabiliza por isso. E, claro, isso afeta muito ela e tem um impacto também, é um fator importante para a condição de suas unhas, né, sua pele em geral. No final, aliás, vou continuar o feedback dela, que ela inesperadamente enviou para o nosso número de trabalho para mim como administradora. Fiquei muito feliz que ela conseguiu me entender corretamente e começou a se mover na direção certa, em direção à sua saúde. Os resultados ainda são pequenos, mas o importante é que ela está na direção certa. O principal pensamento que queria expressar é que o revestimento decorativo não é tão importante. Isso não é o centro do universo. Apesar de eu amar unhas bem feitas e cuidar delas, na verdade, é melhor ter unhas saudáveis e limpas do que tentar esconder imperfeições e problemas com algum tipo de cobertura, porque nós temos problemas para que possamos resolvê-los. Isso é um detalhe muito importante. E por favor, não mude de canal, fique e veja o que ela escreveu. E com as unhas dela, eu aliás não fiz nada, como prometido, apenas lixei e aparou. Essa é a história. Leia sobre os diagnósticos, né, sobre a opinião dela. Isso é tudo que tenho para isso. Muito obrigado por estarem comigo até o fim. Até logo e até breve.